Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos desse livrinho, O Quinto Compromisso, do Dom Miguel Ruiz. Essa é uma live que eu faço com a minha irmã Ellen Jabur. Já vou chamá-la aqui. E vem entrando, pessoal. Enquanto isso, eu queria falar, compartilhar com vocês o sentimento que tanto eu como a minha irmã, a gente estava hoje, até mesmo em relação à live. A gente está muito sentida, com toda essa tragédia do Sul, e inclusive a gente tem nossos queridos seguidores que moram lá, pessoas assim até próximas. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui o nosso sentimento de realmente enviar muita força, muita fé, muita esperança, muita energia positiva, as nossas maiores vibrações de amor, né? E pedir também, depois a gente vai deixar nos stories do Tools algumas instituições sérias que realmente são confiáveis para quem puder fazer qualquer ajuda, qualquer valor soma, né? Se cada um puder dar ali um pouquinho de uma contribuição, ou de qualquer forma, quem não puder fazer uma contribuição material que mantenha nos seus pensamentos, nas suas preces, né? Um pedido aí de força, de soluções rápidas, de uma boa recuperação. Enfim, para todos nós enviarmos aqui, aproveitarmos a nossa egrégora tão linda, tão amorosa, para enviarmos muita luz, né? Tanto lá para o sul, quanto para, enfim, Israel, né? Questão da guerra, para todos os sofrimentos aí que a gente vê, que vão deixando a gente tão triste, né, gente? Mas que infelizmente fazem parte da nossa vida. Quando a gente, deixa eu já chamar a minha irmã aqui, meio sem clima, né? Mas a gente, para fazer a live, mas a gente falou, bom, o Tools é justamente para a gente se fortalecer juntos, né? Para a gente se encher de esperança, para a gente se trabalhar para enfrentar os desafios da vida, né, Lilzinha? Oi, Falou. Lilzinha. Oi, gente. Falou muito bem, Kel. É isso aí. Em nome do Tools, a Kel estava aqui representando, né, nossa comunidade, deixando o nosso sentimento, nosso coração, e depois a gente vai postar lá nos stories algumas coisas que a gente acha que a gente pode se unir para ajudar. Boa noite, Uhum. pessoal. E sempre tem, né, gente, os diversos desafios. A gente tem que lembrar que a gente está numa época, né, assim, mundialmente falando, de desafios muito grandes e que vem nos trazendo também um despertar para justamente esse senso de humanidade, né, de coletividade. Então, não importa que você não está no Sul, ou que você não conhece alguém do Sul, né, ou lá em Israel, ou lá em não sei onde no mundo, que esteja passando por um grande problema, a gente tem que cada vez mais trazer esse sentimento de totalidade, que inclusive tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Total. Sincronicamente tem a ver também com o que a gente vai falar hoje. Então, esse é um lado que a gente precisa trazer para refletir, né? O quanto somos todos um realmente, né? Essa dor é nossa, é de cada um de nós. Então, que a gente possa realmente fazer uma prece e dar a nossa contribuição de amor, como for possível. É, Tá bom, pessoal? a, a gente até ficou na dúvida, né, se faria live ou não, mas por sincronicidade, realmente esse capítulo fala sobre isso, sobre o quanto que a gente precisa enxergar que nós somos um. Não adianta estar todo mundo no mesmo barco, tem uma historinha que conta isso, né? Aí tem umas pessoas assim, lá na frente do barco, tentando tirar a água que está saindo, e porque tem um buraco ali. E as pessoas que estão atrás estão assim, ó. Aí eles falaram, vocês não vão ajudar? Aí eles falaram, não, o buraco não é do nosso lado, é do lado deles. Só que é o mesmo barco. Ou seja, foi a primeira coisa que eu postei quando isso tudo começou a acontecer. Meu namorado é gaúcho, ele tá lá em loco ajudando com o que ele pode. Comprou não sei quantos quilos de ração, tá fazendo lanche para as pessoas, tá na fila de frente ali, né? Fila de frente que fala? É, Não, tem outro nome. é um- Linha de frente? na Linha linha de de frente. frente e muito abalado, até porque o povo gaúcho tem essa peculiaridade linda, né? Que eles são muito apaixonados pela terra deles. Uhum. E eu tive o grande prazer de ir lá várias vezes, né? E ter uma segunda família lá, que é a família do meu namorado, namora há 11 anos, né? Essa família gaúcha que a gente namora, a família inteira, a gente não namora só o namorado, né?
E eles são um povo, assim, que tem muito meu coração, de verdade. Então, é assim, é muito triste, é devastador ver isso tudo. Tem horas, assim, que eu tenho que desligar porque não aguento mais chorar, de ver os resgates. E chorar de emoção também, de ver a beleza do que está acontecendo nos resgates. As pessoas se Sim. sensibilizando, se solidarizando, fazendo cordão humano para puxar barco, salvando os bichinhos, cavalos, cachorros, animais, os velhinhos. Ai, tudo. Então, assim, todos os dias a gente se emociona, né? É impossível não se envolver, é impossível. E a primeira coisa que eu postei lá atrás, quando tudo começou a acontecer, foi exatamente isso. É minha terra também, é meu povo também. E depois até expandi meu pensamento, que a princípio eu pensei, nosso país. Né? Não importa se é aqui no Rio, se é em São Paulo, ou onde quer que eu esteja, nosso país, nosso povo. O primeiro pensamento foi esse. Depois eu até expandi e falei, caramba, tantas coisas acontecem no mundo, né? E a gente precisa estar mais aberto, porque às vezes é tão longe, é lá no Japão, é lá não sei onde, que não tem como não se envolver, porque é o mesmo único ser. É o planeta Terra que é nosso. É o planeta Terra que é nosso. E nós somos esse planeta. Inclusive, é tão lindo, Kel, porque esse capítulo, gente, por sincronicidade, fala sobre isso. Que nós somos um único ser. Vamos começar, então, para a gente chegar logo nisso, né, Kel? Obrigada a todos vocês que estão aqui, tá? Somando com essa energia positiva. E vamos lá. Que Exatamente. a gente precisa elevar essa frequência. Exatamente. Então não é que a gente não vai ficar triste, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente não pode se afundar nessa tristeza, né? A gente se solidariza, mas a gente justamente envia a nossa melhor vibração para poder ajudar mesmo à distância, né? Como cada um puder. Então, um pensamento, uma vibração, uma prece já faz toda a diferença. E quem puder também ajudar com qualquer quantia, né, de doação, se possível. Mas, de qualquer forma, até tem gente aqui agradecendo, né, que a gente fez a live, mesmo estando, né, em luto e tal, por todo esse sofrimento. Mas, assim, justamente, né, gente, nós agradecemos também a vocês, porque o nosso grupinho é com esse intuito, né, da gente criar aqui junto essa visão mais positiva, da gente lembrar que tudo está perfeito no universo, que tudo tem um propósito. Então, assim, realmente a gente está numa fase de transição planetária onde a gente vai ver muito sofrimento e muitas vezes de forma coletiva, que é como eu estava dizendo aqui no início, né? Tem até esse intuito mesmo de nos despertar, até quem falou aqui, acho que foi a Dani Dias, para a espiritualidade, despertar para a espiritualidade, isso mesmo, Dani, querida. Então, todo mundo ali comentando, exatamente isso, né? É uma das ferramentas, às vezes vem pelo sofrimento mesmo, que a gente vai se conectando com esse sentimento de coletividade. A gente não fica só ali focado nas nossas dores pessoais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, da gente despertar para esse senso maior de coletividade, né? E justamente nós vamos então já entrar aqui no sonho da terceira atenção, onde ele fala sobre isso, né? A visão dos mestres. Então, como a gente vem estudando aqui, só recapitulando rapidamente, resumidamente, né? Na primeira atenção, a gente ainda está com aquela visão da vítima, a gente entendeu o poder da simbologia, o quanto a gente vive e se comunica através de símbolos, né? Que são acordos ali que a gente acaba criando para viver em comunidade, mas que são apenas símbolos, que envolvem visões de mundo, né? Particulares, não correspondem a uma verdade absoluta. Então a gente começa a se despir, a gente começa a despertar, né? A consciência é sempre o caminho para a gente despertar para esse sonho da primeira atenção. Bom, realmente, quantas vezes eu fiquei vítima, quantas vezes eu fiquei possuído por um sistema de crenças, que é o que ele chama do livro da lei, né? E acabei me conectando ali com um tirano interno, que é aquele lado que a gente acaba julgando a nós mesmos e aos outros, ou seja, vítimas das nossas próprias pirações, da nossa cabeça, que é o que ele fala, né? Essa guerra pessoal interna. Então, depois a gente, no sonho da segunda atenção, a gente desenvolve, a gente se conecta com um guerreiro dentro de nós, que é aquele que vem fazer uma rebelião, né? A gente precisa revolucionar, questionar, confrontar tudo isso e falar, não, peraí, deixa eu recuperar minha autenticidade, porque se eu estou ali vendido para esse sistema de crenças, para essa domesticação, né? E pirando ali
nessa guerra mental que a gente acaba sendo induzido a viver, né, nela, você acaba perdendo a sua autenticidade, você esquece muito do seu eu verdadeiro. Então, na segunda tensão, a gente já começa a questionar e confrontar. E na terceira tensão é quando justamente você já se libertou de tudo isso e você já superou, você já se libertou do seu próprio julgador, né, o tirano interno, e você para de julgar a si mesmo e as outras pessoas, e você acessa uma aceitação de si mesmo, você realmente entra em contato com a sua alma, com seu eu verdadeiro, e você aceita as outras pessoas, né, como elas são, e isso nos leva à paz. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar, né, hoje. Quer comentar um pouquinho, Liu, já alguma coisa? É muito lindo já esse começo, né? Muito De a lindo. gente se aceitar por completo o que ele fala. E, consequentemente, os outros também. Que a gente para de julgar, para de se culpar, para de viver remorso, medo. E realmente, se você parar para pensar, parece assim, nossa, é uma coisa, um passo gigante. É um passo gigante, mas é simples por outro lado, né? É só você parar, você trazer para a consciência e parar. Ou seja, trazer para a consciência, como ele fala na segunda atenção, é o grande trunfo. Porque aí você começa a se pegar fazendo isso. Você começa igual na terapia, né? Você fala tanto ali das coisas que você começa a se autoanalisar depois, mesmo quando você não está na sessão. Então, você quando está com essa mentalidade assim de perceber que a gente nem sabe o que a gente é, mas que a gente é uma totalidade quando estamos juntos, que somos juntos, né? Até é difícil de explicar. A gente para de julgar, a gente para de tentar explicar as coisas, mas você vai chegar lá na parte que ele fala até do cachorro, não quero me adiantar aqui para dar os exemplos. Deixa você Sim. seguir, depois eu Ele falo mais. fala. Uhum. E ele fala que justamente através dessa conscientização a gente vai recuperando a nossa consciência, né? A gente vai acordando desse sonho e a gente não tem mais medo, né, das coisas, medo de estar viva, a gente volta realmente a confiar em nós mesmos, na expressão desse eu autêntico, confiar no flow da vida, né? A gente começa a fazer uma comunhão de amor com tudo que existe, né? A gente acessa uma ressurreição, porque a gente antes estava como mortos-vivos ali, vivendo meio que numa massa, né, seguindo ali a boiada e muito preso a esses valores externos e desconectados dos nossos reais valores, do que faz sentido pra gente, né? Então ele chama isso de ressurreição, ele fala até que seria um julgamento final, né? Que muitas religiões até chamam de juízo final, mas ainda com esse peso de como se fosse o momento em que os pecadores teriam sua punição, né? Mas ele fala, ele traz um outro sentido para esse julgamento final, seria justamente até parecido com o que ele diz, né? Que seria aquela carta do tarô, que é a carta do julgamento, que se refere a uma antiga mitologia ali das escolas esotéricas e tal, onde os mortos ressuscitarão. Então é justamente isso, os mortos seriam a gente enquanto a gente está ali na boiada, desconectado do nosso eu autêntico, né? E a gente está ali só seguindo a massa e não está exercitando essa consciência, que é justamente a massa crítica que a gente fala na profecia celestina, né? Que é aquele despertar. Então, ele fala que aí sim a gente traz à expressão o nosso eu divino, né? Aí a gente volta ao nosso verdadeiro estado de ser, que é muito pela presença, né? Que é o que a Lila estava comentando ali, não é algo que você consegue descrever por esses símbolos, né? A gente já entendeu o poder dos símbolos e o quanto a gente fica escravo dessa simbologia toda, que é a nossa própria linguagem, né? A nossa comunicação com os outros, por isso que muitas vezes é tão falha a nossa comunicação com os outros e envolve tantos maus entendidos e julgamentos distorcidos e percepções muito desconexas, realmente, né? E agora não, ele fala que essa ressurreição é porque a gente sai da cova de acreditar no que a gente acha que a gente é e passa a ser realmente quem a gente é. É um estado de presença que vai muito além das palavras, né? A gente vai muito além dos símbolos e se torna uno com a vida e com Deus, E né? ele diz
que não tem um símbolo para descrever Deus, né? Não tem um único símbolo, que podem existir várias explicações e tal, mas sempre vai ficar alguma coisa para fora. E que Deus realmente para a gente saber o que é só através da presença. Que a gente só pode sentir o que é. Que a gente pode até falar Deus, aí você tem lá uma explicação, não sei o quê, mas é só sentindo, porque é uma energia, né? Aí a gente sempre estuda no Dr. Joe Dispenza, na Profecia Celestina, todos os outras linhas que a gente gosta de ler também, que tudo é energia, energia é tudo que há. É, e aqui ele explica. Hã? De Frase Einstein, né? Essa de daí. Einstein, maravilhosa, exatamente. E aí ele explica que se você ficasse de frente com Deus, você ia ver você mesmo. Porque a gente é a manifestação de Deus. E, Sim. e essa energia é o que move tudo. Essa energia é luz. E essa luz permeia tudo, né? Não tem um espacinho sem essa luz. E é por isso que está tudo conectado num único ser. Eu achei isso assim muito lindo. A gente já leu em outros lugares, mas ele colocou de uma forma muito bonita, assim. Ele até falou: olha para suas mãos. Você não é suas mãos. Você é o que move as suas mãos. Sim. Então, eu fiquei viajando aqui nessa energia, sabe? Caramba, isso aqui é Deus. A gente fica procurando lá fora, a gente já ouviu dizer que está dentro, mas está dentro mesmo. É o que faz a gente estar aqui vivo, é essa energia, é isso que a gente sente. É difícil de explicar, estou até me perdendo um pouco nas palavras, porque é muito mais sobre sentir. Sim, exatamente. Eu vou até citar uma parte ali, o que eu achei muito linda, que ele fala, né, sobre essa questão de que realmente esse conceito de Deus já é, assim, é muito complicado, é difícil de utilizar esse conceito, né, e que existem bilhões de pontos de vista sobre, né, das religiões sobre o que seria Deus. Mas aqui ele fala que você saberá, né, o que é Deus, né, que essa força que move os seus dedos é a mesma que faz você sonhar, que faz uma flor desabrochar, que move o vento ou cria um tornado, que faz as estrelas se movimentarem através do universo, ou faz os elétrons se moverem ao redor dos átomos. Só existe um ser vivo e você é esse ser. Você é a força que se manifesta de infinitas maneiras ao longo de todos os universos. Então, quando ele traz esse conceito, né, de que tudo é feito de energia e que é ali mesmo que a ciência e a religião se unem, como a gente estava falando aqui, né, que o próprio Einstein citou, né, que tudo é energia, energia é tudo que há. E é exatamente isso que ele traz aqui, né, que os próprios cientistas já falam, que tudo é feito de energia, que existe apenas uma força no universo que cria tudo, né? E que somos Deus porque somos luz. Só que nós somos bilhões de frequências ou manifestações diferentes de luz, né? Mas tudo é feito de luz, tudo é feito de átomos, né? E que todas as espécies, todos os seres, né, no planeta são criados a partir dessas frequências de luz diferentes, que os cientistas denominam de DNA, né? E que cada um desse sistema é um universo próprio. Então, são universos em miniaturas, mas são vários universos. Então, ele fala que a floresta é o universo que. Aqui, ó, quer ver? Não tem diferença entre A você. atmosfera. Cadê aquela parte que ele fala? Agora me perdi aqui um pouquinho, peraí. Enfim, que ele fala que são vários universos, né? Que não há espaços vazios entre as estrelas, que é tudo conectado, ó, entre as galáxias, entre todos os universos são conectados, né? Achei aqui, ó. A Terra é um universo, você é um universo, o Sol e os planetas que orbitam em volta dele são outro universo. Todos os sistemas solares, né? Porque, gente, é incrível a imensidão, né, da existência, dos universos mesmo, né? São várias galáxias, vários sistemas solares, a gente até se perde nos números. Então, assim, a gente vai vendo que tudo isso é um grande ser vivo, composto de bilhões e bilhões de diferentes seres vivos e de miniaturas ali, né? Porque até a gente, nós temos os nossos órgãos, que cada órgão tem as suas células, né? Então é tudo isso uma totalidade, Eu não sei né? se todo mundo tem esse pensamento de criança, mas eu não sei se você vai lembrar, que eu acho que sim. Que a gente, quando era pequena, a gente falava: será que a gente está dentro de um gigante? Será que a gente está dentro do gigante? Porque, assim,
as nossas células, elas não estão conscientes de, não sei se estão, né? Talvez estejam, de que elas fazem parte de um grande ser. E aí, se nós formos essas células, a gente também não consegue ter a dimensão do gigante, do único ser. É meio que como se fosse isso. E ele diz que cada átomo é um mini sistema solar. Ou seja, cada um de nós é um mini universo, formando um grande universo, um grande único ser. Sim. E interessante, né, Lil? Não, na verdade ele questiona, ele falou, será que as nossas células sabem que elas fazem parte desse todo? Né, que elas fazem parte de um órgão ou disso ou daquilo? Então, assim, a gente não sabe, estamos aqui refletindo. Mas é uma viagem, né, gente? E ele fala que se você se aprofundar nessa questão, você vai ver que cada átomo do seu corpo tem um ponto de vista pessoal, porque cada átomo é vivo, né? Então a gente também pode pensar sobre isso. Raquel, E cada átomo é vivo justamente porque ele é movido por essa força total do infinito. Então, independente da questão da consciência, se tem ou não consciência, né? O que a gente sabe é que cada ser vivo é movido por essa mesma única força. Por isso que somos todos um, por isso que a gente está sempre interligado, porque é a mesma força que nos move, né? A gente veio do mesmo lugar e a gente vai voltar para o mesmo lugar, que é o quê? A força do infinito, né? Que ele chama de Deus e que a gente não consegue nem exatamente. acessar por palavras. Exatamente. Então, Raquel, é porque os comentários estão muito lindos, não resisti. A Karina falou, todos somos luz. Aí a Carolina, 17, isso é muito emocionante, é maravilhoso. Aí somos todos, somos tão complexos nas nossas individualidades. Imagina que loucura tudo isso. É verdade, a gente começa a pensar nisso, dá até um bug. Aí a Carolina falou, por isso acho que ela errou aqui. e Por isso que mais amo a geometria sagrada. Eu também sou apaixonada por esse negócio de geometria sagrada. Por isso que quando eu vou ao parque caminhar, ou quando eu vou no calçadão, qualquer lugar assim da natureza, eu me sinto tão revigorada que eu falo, gente, isso aqui parece um remédio, assim, parece que eu fiz um tratamento. Porque só de olhar a geometria das coisas, que a gente não fica pensando na geometria, mas só de olhar para as coisas da natureza, a gente já harmoniza o nosso campo magnético. E é com base nisso que existe a geometria sagrada. Eu voto, inclusive, de um dia a gente falar sobre isso, fazer um estudo sobre isso, porque realmente é fascinante. E eu sinto na pele todos os dias essa coisa da geometria. E é diferente, eu já li brevemente sobre isso, né? É diferente de você ver as coisas do homem, as criações do homem, de cimento, até de arquitetura e tal. É diferente o impacto que causa no nosso corpo. Não é curativo. Da natureza é curativo. Então, a gente tem que valorizar isso. A gente precisa abrir os olhos para isso também. total, por isso que eu sempre falo, a Karina até falou, nossa mãe terra, exatamente, Gaia, né, gente? A natureza é tudo. Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientinhos, e até aqui, né? Eu já falei de telurismo, de grounding, de entrar em contato com a natureza. A gente sempre dá essa dica para se recarregar. Porque é literalmente igual o nosso celular, né? Se recarrega ali, a gente não tem que colocar ele para se carregar. A gente tem que se carregar também. Então, várias vezes eu super utilizo essa ferramenta, né? De ir andar um pouquinho ali na areia ou na grama, sabe? Porque assim, a gente ou pegar um pouquinho de sol, né? Porque é impressionante como recarrega a gente com energia vital, né? É o Qi e tá presente na natureza. E aí voltando aqui um pouquinho, né, gente, sobre toda essa força, Não, desculpa, fala. porque você tinha congelado, eu achei que você não estava falando. Depois eu queria colocar uma coisa aqui sobre a alma, que eu achei interessante, que ele falou. Você lembra dessa parte? Posso falar? Eu ia falar Ele, agora também sobre a alma, mas não sei qual ponto. Pode falar. Qual ponto que você ia Não, trazer? ele falou brevemente sobre a alma, né? Mas eu achei interessante porque você estava falando do todo, que a gente compõe esse único ser, a Gaia, um único, como se fosse um gigante. Nós somos células ou órgãos desse gigante, que ele mesmo faz a gente refletir sobre isso. Aí ele fala assim: todo ser vivo é protegido pela força que chamamos de alma. A alma é a força que junta o universo inteiro e reconhece a totalidade desse ser. E aqui é que eu achei o mais interessante, que ele falou, a alma torna a matéria impenetrável, ou seja, ela cria o que parece ser uma divisão entre os seres. Ela dá forma a tudo. Sem essa força não haveria diferença entre você e uma flor, um peixe ou um passarinho. Então, é como se a gente fizesse parte do todo, né? Eu entendo dessa forma. E quando a gente se vê aqui limitado, não queria usar esse termo, porque não é um limite, mas é como se fosse uma geografia, assim, né?
A alma, ela dá essa fronteira, assim, como ele disse aqui agora. Ela separa a gente, porque senão a gente ia ser tudo. Eu, passarinho, a flor e vocês todos, nós todos íamos ser, assim, um grande mar de energia. E que a alma que traz essa limitação, mas não no Uma sentido da certa gente ser limitado. individualidade, É, né? Uma certa individualidade. Somos parte de um todo, mas cada um tem também a sua individualidade, que é essa frequência de luz diferente ali que ele fala, né? Que cada um exato. traz. E na verdade não ficou claro, tipo, se essa alma nos acompanha sempre, se a gente está sempre com essa forma, né? Se a gente ele não aprofunda nesse sentido. Mas eu achei legal porque ele chama isso de alma, que a gente fica, às vezes assim, alma, espírito, são tantos mistérios que eu achei interessante essa denominação que não vem só da cabeça dele, é uma filosofia ancestral, milenar, né? Então é interessante os sábios passarem essa definição de alma dessa forma. Eu nunca tinha visto assim, achei legal. Que ele diz que delimita, separa a gente. Eu sou eu, você é você, porque tem uma alma que reconhece a minha individualidade e a sua reconhece a sua. Mas que depois a gente volta para esse grande lugar de paz, que a gente veio da paz e volta para a paz. Mas que aqui a É. gente tem essa separação que ele chama de alma. Deu para entender, né? Não, não deu para entender, é só porque assim tem diferentes conceitos, né? Eu acho que nem vale a gente entrar muito, porque para teosofia a alma é uma coisa, para o É, espiritismo a alma é outra não, com coisa, a alma certeza. seria um espírito encarnado. Então, assim, para ele, a gente está trazendo aqui o ponto de vista dele, lembrando que ele mesmo nos diz Exato. que esses assuntos estão mega complexos e que envolvem bilhões, ele fala, bilhões de pontos de vista diferentes e que são símbolos, porque na verdade a gente está aqui tentando trazer isso à consciência, mas é muito mais uma coisa de sentir. Né? São assuntos, quando a gente fala de alma, de Deus, desses assuntos mais complexos, traz milhões de pontos ali que daria para a gente aprofundar e ficar aqui filosofando. Mas, de qualquer forma, o interessante que eu acho é justamente isso, né? Que a alma, seja independente indo além desses conceitos, desses símbolos, eu acho que o que está em comum ali é que é um reflexo dessa luz, dessa frequência de luz que cada um tem e que vem dessa mesma força do infinito que move e que cria todos os universos, e que todos os universos são conectados. Eu acho que isso é a grande mensagem, né? E que ele fala também que o nosso cérebro ele não passa de um espelho dos nossos sonhos, né? Então, assim, que a nossa alma se expressa ali através do nosso cérebro, mas que a gente, quando joga luz no nosso cérebro, ele fala de uma maneira interessante sobre a neuroplasticidade, que eu tanto digo aqui, né, aqui para os meus pacientes, porque é a questão de que a gente sempre pode se reinventar, a gente sempre pode realmente rever os nossos conceitos, que é o que ele nos convida aqui a fazer o tempo inteiro também, né, para a gente se libertar daquele sistema de crenças rígido, imposto e fechado e se abrir para novas crenças, novas e infinitas possibilidades, né, outras concepções. E ele fala aqui que justamente quando a gente está fazendo esses aprendizados, ou seja, quando a luz entra no nosso cérebro, ela tem essa capacidade de reorganizar o nosso cérebro e isso vai nos modificando, porque isso é apenas uma realidade virtual. Olha que interessante, né? E aí quando a luz ela entra no nosso cérebro, ela faz da gente um reflexo melhor dela mesma. Então a gente acaba modificando o nosso cérebro e modificando o nosso DNA. Uma coisa que Aprimorando. a gente chega a modificar até o nosso DNA. Então, de fato, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, que é o que ele fala simbolicamente aqui, a luz entra, né, no nosso cérebro, que a gente é capaz de mudar a nossa maneira de pensar, e isso afeta até o nosso DNA, o que já é hoje apoiado pela epigenética, né, quando a gente fala que os nossos pensamentos, os nossos hábitos, eles afetam realmente as nossas células, o nosso DNA, e, né, interfere em toda a nossa genética, a gente não fica ali mais refém da genética que a gente recebe, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, a gente pode modificar até o nosso DNA, as nossas células. Então, assim, aqui ele está reforçando isso também. E isso pode nos transformar num possível próximo ser humano melhor, né? Que vai vir dali, dessa luz que entra no nosso cérebro. Então, é uma maneira interessante dele também citar a questão da neuroplasticidade, do quanto a gente pode, de fato, se reinventar, né? Reinventar rever essas nossas crenças, esses nossos valores, e sempre buscando de forma que a gente esteja cada vez mais conectado aos nossos próprios valores, né? Do nosso eu mais autêntico. Então ele vem
trazendo de novo tudo isso, né? Do quanto a gente forma uma totalidade. Aqui, ó, ele fala, você sabe, será que nós, seres humanos, sabemos que todos formamos apenas um ser vivo? Que seria a teoria do gigante, né, Lil? O que é esse ser vivo, esse gigante? É a humanidade, que é esse senso aí coletivo, é esse despertar para o coletivo, que a gente acaba sendo levado a fazer, né? Na pandemia, todos ali estávamos no mesmo barco, né? Porque não tinha. Talvez o gigante seja o planeta, né? Talvez o gigante seja o planeta. Ele diz, é porque a gente está interpretando essa filosofia tolteca, tá, gente? A gente não está dando a nossa visão. Esse negócio da alma, por exemplo, é que eu achei legal a visão da filosofia tolteca. A gente vai pegando uma visão aqui, outra ali, do budismo, disso, daquilo, e depois a gente vai guardando no coração as que fazem mais sentido pra gente. Isso. Mas ele diz que a humanidade é como se fosse um órgão do grande gigante. As florestas, a atmosfera, cada grupo desses é como se fosse um órgão de um grande gigante, né? Então, acho que a humanidade não é o gigante, a humanidade é parte do gigante. Ainda é maior, O que né? importa é que Pelo a que gente ele faz. diz aqui, acho que ainda é maior o gigante. É um gigantão. Sim, não, porque eu li aqui essa parte em particular, né? Eu li aqui do texto, ó. Será que nós, seres humanos, sabemos que todos formamos apenas um ser vivo, que é a humanidade? Mas em seguida ali, né, ele realmente desenvolve nesse sentido. Não só seria um órgão, né? Mas seria esse todo ali, essa totalidade, ó. O que você talvez não saiba é que nós somos um órgão do lindo planeta Terra. E o planeta Terra, como está vivo, é um ser vivo. E a humanidade inteira trabalha para o planeta como sendo um órgão desse ser vivo. Ah, aqui está aquela parte que eu estava querendo buscar das florestas, né? Ele falou: as florestas são outro órgão, a atmosfera é outro órgão, cada espécie é, né? E todos nós trabalhamos juntos para criar um equilíbrio. Que seria justamente esse conceito, né? De nós ali conectados com a nossa mãe terra. Então, o quanto a gente tem que despertar para esse sentimento de comunhão mesmo com a terra, de buscar preservar a natureza, a terra, né? Esses sinais aí também que a terra vem nos dando, essas revoluções aí que acabam acontecendo, é uma reclamação da Mãe Terra contra os abusos que o ser humano faz, né? Então é uma maneira de, através da dor, infelizmente, vir um despertar, né? Porque aos poucos vai vindo. Então, é uma necessidade realmente nossa, né? De entender que é Vem o um que ele diz despertar. Desculpa. é, que é o que ele diz Vem um. aqui. É que deu um delay aqui. Desculpa, Kel. Termina, não quis te interromper. Tranquilo, não, é só isso, que é assim, para a gente realmente se ater a essa necessidade de despertar para o fato de que não há uma diferença entre um ser humano e um cachorro, uma mosca ou uma flor. Todos viemos do mesmo lugar e é para lá que nós vamos voltar. O infinito cria tudo que existe. E quando o ciclo termina, né, de cada um tem um ciclo, tudo retorna ao infinito. Então, o nosso corpo ele morre, mas essa força que move cada ser vivo é imortal e é única, vem dessa mesma fonte criadora, né? Então, e esse é assim a mensagem muito importante, porque ao mesmo tempo ele nos conecta a essa força criadora. Ele fala que você é essa força, você tem esse poder. Então, para a gente se conectar até numa hora dessa braba que a gente está passando, se conectar a essa força dentro, lembrar que a gente é essa força, que a gente é Deus. Né? A gente está aqui em desenvolvimento, em evolução, mas a gente já traz essa chispa divina, essa força potencial ali. Cada um de nós, né? Então, cada um de nós é uma manifestação de Deus. Exatamente. E dá para sentir, porque ele fala, ele está se comunicando através dos símbolos, né, das palavras e de toda uma filosofia, mas ele nos convida a esquecer tudo depois. Ele fala que isso tudo, que todo o simbolismo não é real. Que você pode gostar de um ou gostar de outro, e momentaneamente aquilo é real ali para você, mas a verdade mesmo é só sentindo. Então, hoje, quando eu estava lendo esse capítulo, eu fui ali na varanda e aí eu olhei assim o mundo, né? E eu falei, meu Deus, eu não pensei muito, eu só senti, dá para sentir, sabe? Como que, sei lá, eu pelo menos não quero parecer assim, parecer forçação, mas eu sinto um amor por esse planeta, uma coisa que vem assim muito forte da barriga, sempre senti.
sempre fui muito conectada com a natureza, sempre me emociono com a natureza, cada detalhe, uma florzinha pequenininha, um matinho que está nascendo no meio do cimento me emociona, o céu, os pássaros voando, tudo, eu sou encantada, apaixonada por esse planeta. E quando a gente sente esse amor e a gente pega toda essa simbologia que interioriza, a gente não se sente assim mais. Ah, eu me sentia uma admiradora do planeta, sabe? E hoje eu fui na varanda e eu me senti mais assim: caramba, nós somos isso aqui. Uma coisa faz parte da outra, não é separado, né? A alma está ali delimitando esse espaço, essa individualidade, mas estamos todos conectados. Ele diz, e nós já vimos na física quântica, em vários outros estudos, que não tem nenhum cantinho sem a luz, sem essa energia. Então, tá tudo conectado. Isso é, a gente precisa exercitar mais. Quem medita aqui, tentar trazer isso para a consciência, essa sensação, mais do que o pensamento. É através das palavras, é através do pensamento que a gente chega na sensação, né? Talvez a gente precise, igual artista. Eu lembro que eu ia fazer faculdade de artes e me falaram: você aprende a desenhar, você aprende a fazer tudo para depois esquecer, para fazer depois do seu próprio traço. Eu falava: então para que eu vou fazer a faculdade? Mas precisa. Porque você precisa, você chega nessa consciência, né? É, talvez não precise necessariamente, mas é um caminho. Você estudar, você ler tudo para depois falar: ah, eu vou só sentir. E esquecer aquilo tudo. Mas no meu caso, meu nível de evolução, eu preciso ler, eu preciso me informar, eu preciso dessa árvore do conhecimento, para depois jogar isso tudo fora, que eu acho que é o grande sentido desse livro. No final das contas, né, a gente já está chegando no finalzinho, tanto da live quanto do livro, quanto dessa visão, e no final das contas eu acho que é isso que ele quis dizer, né, Kel? Para a gente sentir mais essa conexão e entender que nós somos Deus. Se você fosse encontrar com Deus, você ia ver você mesmo, porque nós somos a manifestação de Deus. Isso ficou muito impresso dentro de mim. E dessa forma, olhar para o outro também, porque é tudo uma coisa só. Exatamente. Ele chama isso, né, de domínio do amor, que é justamente o momento quando a gente vai se despindo dessas crenças e vai se conectando com o nosso eu autêntico, a gente sente Deus dentro de nós, a gente se lembra que Ele está dentro de nós, que nós não somos separados, nós perdemos o medo, nós voltamos a confiar em nós mesmos, voltamos a confiar na vida e a gente se conecta pela comunhão, né? O amor emana de você como a luz emana do sol, ele fala. A gente começa a ter a mesma frequência, a mesma vibração do amor, e a gente vai entendendo que tudo é feito de uma realidade virtual, né, feita de luz, e a gente se reconecta com a fé, a gente vai se relembrando esse poder que a gente tem. Né? Ele fala que é o poder da intenção, o poder de acreditar, o poder da fé, o poder do amor, que esse é o poder total. Então, isso tira o medo que a gente fica, né? De voltar a ser quem a gente é, de poder se expressar, de poder expressar o nosso amor, de dizer eu te amo, de expressar os nossos reais valores, as coisas que a gente realmente quer, né? Que faz sentido pra gente, lutar pelo que faz sentido mesmo, né? Pelo que tem a ver com a gente, rever nossos valores, enfim, tudo isso. Então, como a gente já está aqui no finzinho, deixa eu só relembrar aqui mais alguma coisinha para falar. Lil, você quer trazer alguma outra coisa para fechar? Só vou deixar você continuar, porque falta ainda essa parte da finalização que é maiorzinha. Vou deixar você fazer. Só vou ler uma frase pequenininha disso que você falou, que eu acho que merece. Ele fala: você sequer faz a opção de amar, porque o amor é a sua natureza. Não é que você vai lá e escolhe. É a sua natureza. O amor emana de você como a luz emana do sol. Eu achei isso muito lindo. Aí eu quis ler para dar tempo de você se encontrar aí para finalizar. Não, porque aí ele repete bastante, né, gente? Então eu já vou trazer aqui para o finzinho. Ele repete a parte Ele da repete aceitação. justamente para ir entrando, né? A gente fala, tenham paciência, a gente tem que ter paciência, né? Mas é porque a gente tem que lembrar que é assim que vai entrando, né? Por osmose, quando a gente vê, internalizou, né? Vai indo por repetição. Mas basicamente ele repete isso e tal. Fala muito a questão da presença, né? Que a gente não precisa fingir ser aquilo que a gente não é, que a gente pode voltar a ser autêntico, que é dessa forma que a gente vai realmente aproveitar a vida. Quando a gente se aceita completamente, a gente se despe, né, desse eu aí que é esperado pelas pessoas, que a gente quebra todos os feitiços nos quais a gente esteve por tanto tempo, né? A gente acaba com aquela guerra pessoal, interna, aquela guerra mental. Então, a gente simplesmente volta a aproveitar a vida e ser mais feliz,
né? E ele fala que uma das bases para isso é começar a ver Deus em toda parte, é começar a se relembrar de que somos essa totalidade, né? Tanto da nossa alma com a gente mesmo, como com os outros, né? Que é esse senso de coletividade aqui que teve tudo a ver com o momento de hoje, né? Com esse contexto que a gente está tão sentido aí por tudo que todos nós estamos passando, mas ele vem nos lembrar exatamente disso, que se você não consegue ver Deus por toda parte, é porque a sua atenção está ainda concentrada naqueles deuses em que você acredita. Ou seja, você ainda está preso na simbologia, você ainda está preso num sistema de crenças. Que então o convite é justamente esse, da gente ver essa totalidade em tudo. E como todos nós viemos dessa mesma fonte, somos todos um. Né? E que a presença do infinito está em todos os lugares. Quando a gente não enxerga isso, é quando a gente está nas trevas. É quando a gente está preso nos nossos conhecimentos, no que a gente aprendeu, a gente está preso ali na nossa simbologia ainda, né? Mas que justamente isso é o que nos faz ter medo, é o que nos faz nos sentirmos ameaçados. E que aí a gente perde esse poder da presença. Então que a gente tem que se reconectar com a nossa presença, né? E que isso vai muito além dos símbolos, muito além das palavras, muito além do explicável, do cognoscível, racionalmente. Então, esse é o convite, né, gente? Para hoje, tem tudo a ver com esse contexto. Posso só ler um pedacinho? Para mim é o último, eu já vou ficar bem satisfeita com o que eu tinha para dizer hoje. Posso? Claro. Posso ler? Antes de você finalizar aí. Na verdade, são 2 pedacinhos, tá? Um é que eu queria ressaltar que ele fala uma coisa muito simples. A aceitação completa do que quer que você seja é o que faz a diferença. Ponto. Só queria ressaltar essa frase. A aceitação completa do que quer que você seja é o que faz a diferença. Olha aí o auto-amor, hein? Auto-amor, autoconsciência, né? E aí eu queria só ler esse pedacinho aqui e depois eu deixo você finalizar, não preciso falar mais nada. Que ele diz, ó, tudo está dentro de você. Você não precisa procurar o paraíso, você já o é. Não precisa procurar a felicidade, você é a felicidade, onde quer que esteja. Não precisa procurar a verdade por já sê-la. Você não tem que procurar a perfeição. Isso é uma ilusão. Não precisa buscar a si mesmo. Você nunca se abandonou. Não precisa procurar por Deus. Ele nunca lhe abandonou. Está sempre com você. Você está sempre consigo mesmo. Se não consegue ver Deus por toda parte, é porque a sua atenção está concentrada naqueles deuses em que você realmente acredita. Ou seja, a coisa é mais simples do que parece, né? A gente fica vendo aí todas as filosofias e tal, do que é Deus, de onde está e o que fazer, como a gente, sei lá, tudo que a gente busca uma vida inteira, quando, no fundo, ele não começa com a frase. Ah, não, é porque eu comecei a ler o próximo capítulo. Eu sempre começo um pouquinho, que a minha ansiedade não me permite parar ali. Eu fico assim, ai, deixa eu ver pelo menos qual o caminho que ele vai seguir no próximo. Aí eu só leio assim umas 2 páginas, né? E ele fala da liberdade, que quando a gente... Vocês saberão a verdade, e a verdade vos libertará, que é o próximo capítulo, né? E final, vai ser o último capítulo, provavelmente, né, Kel? E é isso, ele está convidando a gente a descobrir a verdade. E essa verdade vai libertar a gente, vai salvar e libertar a gente, porque a gente fica complicando tudo. E no fundo, Deus está aqui, né? Está tudo aqui. É só aceitar, amar, você buscar o que faz feliz e ver o outro dessa forma também. Então, o que eu entendi desses 3 capítulos da atenção, né? A primeira atenção, a segunda e a terceira, a conclusão para mim foi essa, o que eu vou levar para mim, porque entrou fundo aqui. Quero saber para vocês, gente. Escrevam aqui, enquanto a Kel finaliza aí. É exatamente isso. A Karina até comentou ali, né? Total, vivemos buscando ilusões enquanto está tudo dentro de nós. Exato. A Carolina falou, é isso mesmo, né? A gente vai buscando. A Carolina, eita, eu tô muito falante aqui, mas é que esse capítulo realmente foi demais. Simples e lindo, como Deus. Isso mesmo, né, Carolina? E imagina, a gente adora os comentários de vocês, gente. Comentem mesmo que nós adoramos. Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário aqui pra gente fechar. Deixa eu ver, peraí rapidinho. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Não, aí elas só estão falando linda, amei também. Deixa eu ver o que mais. O André de Santana falou: o fino amor, ouvir com os olhos deve. Ai, que lindo, diria Shakespeare. Isso mesmo, né? Ouvir com os olhos deve. O fino amor.
Interessante. Bom, gente, aí fora isso, deixa eu ver. Vocês estão perguntando aqui quantos livros a gente lê? Depende, a gente vai muito no flow, vocês têm que ficar de olho aqui, tá? Porque a gente faz temporadas, a gente vai integrando isso com os projetos que a gente tem, tanto do podcast como com os nossos projetos pessoais, né? Mas a gente sempre está aqui de um jeito ou de outro, né? Porque o podcast, né? O Pod Ellen, Corpo, Tá Mente e Espírito, quem não viu. voltando. Está voltando a segunda temporada, que vai ser Ainda não incrível. vamos falar nada sobre isso, mas está voltando. Ponto. Exato. Mas só lembrando que é um desenvolvimento, é um desdobramento desse projeto Tools for Life, né? Porque são sempre estudos nesse intuito, só que diferentes formatos, né? Aqui a gente vai muito através dos livros, a gente faz lives também avulsas eventualmente sobre temas, então a gente está ainda aguardando aqui para estar tudo mais definido para comunicar para vocês. Então se inscrevam no nosso canal, tanto no YouTube, tanto do Pod Ellen como no Tools for Life e nos perfis no Instagram para quem não está, né? Que aí vocês vão ficar antenados. Aproveitar esse gancho aqui que você falou para a gente fazer uma enquete depois que acabar esse livro, para vocês já irem pensando aí, pessoal, algum livro para sugerir. A gente vai sugerir alguns também. E também eu queria saber se a gente faz algumas lives avulsas, como a gente fez na pandemia, que foi super legal também, né, Kel? A gente conversou sobre isso, que eu acho que é como se fosse assim, a gente pega um tema e fala sobre aquele tema só aquele dia. Aí depois pega outro tema, fala sobre aquele tema só aquele dia. A gente faz, sei lá, um mês assim, depois volta a ler um livro. Então a gente vai querer ouvir de vocês como que vocês preferem que a gente siga depois que acabar esse livro, né? Porque já está acabando. Por isso que mais um motivo para vocês se inscreverem, tá? Aqui no nosso perfil, no nosso canal, enfim, ficarem conectadinhos aqui para a gente ir também se comunicando com vocês. Ó, deixa eu só falar aqui que a Carolina falou como é bom sair do nosso mundinho. Isso me faz tão bem, obrigada por isso. Ela agradeceu que a gente veio trazer aqui, né, a nossa live, apesar dos pesares, apesar desse contexto aí tão triste que nós estamos. E muitos outros aqui agradecendo e tal. O Janzinho, querido, falou, e sempre lembro da Kelzinha falando sobre apreciar o belo, e me sinto assim na natureza. Então, assim, é justamente isso, né, gente? A gente precisa se conectar com todas essas ferramentas. As minhas mensagens não estão mais atualizando. Parou numa mensagem aqui do Jean. Não, eu li lá de cima enquanto você estava aqui, mas isso foi lá em cima que eu achei esses dois pontos importantes, porque o Jean lembrou aqui uma ferramenta da profecia celestina de apreciar o belo, apreciar, inclusive através da natureza, das plantas, das árvores. Eu também sempre lembro, porque eu pego muita energia com isso, né, gente? Sabe? Eu tanto envio meu amor para as árvores, para a natureza, como recebo delas. Então, assim, como é importante essa troca e rola mesmo. Então, achei legal porque o Jean trouxe. E realmente é uma coisa que eu continuo sempre atenta, fazendo e lembrando da gente também no TUS, com o estudo da profecia celestina, né? E achei legal que a Carolina agradeceu que a gente trouxe aqui, apesar dessa tristeza toda aí coletiva, que a gente veio trazer o nosso olhar, veio relembrar, refrescar as ferramentas que a gente tem justamente para se conectar com a luz e de elevarmos a vibração, né, gente? Inclusive, não sei se vocês repararam, hoje ninguém comentou, mas que eu tô com essa cor aqui vermelha vibrante, justamente como mais uma ferramenta da cromoterapia, né? Porque naquele dia que eu tô meio desanimada, meio triste, eu falo assim, quer saber, vou botar um vermelho. E o contrário também acontece. Se eu tô meio assim, muito agitada, ansiosa, eu não posso botar vermelho, porque fica too much pra mim, entendeu? Não posso botar nem a unha vermelha, porque eu fico irritada. Sei lá, então eu ponho tudo mais assim, mais lilás, mais clarinho, mais branco e tal. E hoje não, né? Tá todo mundo triste, tá todo mundo assim, um clima pesado, então eu ponho vermelho para dar um up. Então a gente também é mais uma ferramenta para lembrar, né? O nosso nome aqui é Tools for Life, são ferramentas para a vida, pra gente elevar e sempre se lembrar de, ó, vamos lá, levantar a poeira, dar a volta por cima, entendeu? Não vai adiantar nada a gente ficar deprimido. Ficar deprimido não é uma opção. Não trabalhamos com essa opção, tá? Então, ó, a gente tem sempre que achar uma maneira de focar na solução, se centrar, se reorganizar, se equilibrar. Viu o que ele falou aqui, né? Jogar luz no cérebro nos ajuda a nos reorganizarmos e ativar essa neuroplasticidade, para a gente se abrir para novos caminhos neurais, tá? Então, é isso aí. Fala, Lil, o que você ia comentar? Eu já esqueci. Eu ia falar duas coisas e já esqueci. Ai, meu
Deus. Bom, então tá, pessoal. Então acho que é isso, né? O Jean falou, estar aqui com a nossa comunidade é um conforto para o coração, exatamente, né? Também não deixa de ser um confortinho aqui a gente estar juntos. Então, vamos enviar toda essa energia boa para o sul, para os, né, todas as pessoas que estejam sofrendo, que estejam passando por perdas, passando por desespero, por situações assim tão, enfim, desoladoras, né? E para o nosso mundo todo, para o planeta, vamos nos lembrar desse sentimento de comunhão, de totalidade, ativar a nossa chispa divina e enviar todo esse amor, essa energia, tá? E lembrando que a gente vai postar depois nos stories as instituições que a gente sabe que são confiáveis para quem também puder fazer qualquer ajudinha ali, tá bom? Então é Então é isso. isso, pessoal. Um beijo, Um beijo grande para amores. todos. Vários Obrigada nominhos pela esquecidos. presença de todos, tá? Obrigada. Um beijo bem grande e a gente vai se falando então. Obrigada, pessoal. Beijo grande. Tchau, Tchau. tchau. Muita luz.